Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um momento de adoração ao Senhor, mais um momento de culto. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero que tenham passado bem essa semana que se findou, que a graça de Deus tenha alcançado vocês. Sobre as orações, nós queremos agradecer sobre a vida do senhor Anatório, né? Ele estava com Covid e graças a Deus está totalmente recuperado. Pastor Sandro também com Covid, graças a Deus também já está recuperado. E também pelo Vladimir, que ficou doente também nessa semana que passou e graças a Deus está recuperado. Então, só notícia boa. Agradecer a Deus, pedir também oração mais uma vez pela vida do César e do Patrick. César já viveu algumas bênçãos de Deus essa semana, né, que nós oramos por ele semana passada, graças a Deus por isso. Pedir pela vida do Patrick, pedir também pela vida do Éder, que está também com uma questão de saúde, que todos orem por ele. Pela minha sogra, a senhora Hilda, que também está com problema de saúde, eu peço que orem por ela. E pela pastora Priscila, que está com dores nas costas, eu também peço que a igreja esteja orando por ela. Amém? Então, se você tiver algum pedido, se você quiser fazer algum pedido, envie seu pedido aí nos comentários, tanto aí no Instagram quanto no Facebook. Envie seus pedidos e as minhas filhas vão anotar aqui o seu pedido e ao final nós oramos pelos pedidos que chegarem. Tá? Se por acaso não chegar algum pedido ou a gente não vê, depois eu entro em contato, mas eu oro de qualquer forma pelo seu pedido de oração. Amém? Peço que todos orem por mim. A gente vai falar hoje sobre uma questão um pouquinho delicada, então eu peço oração a todos da igreja. Vocês que estão acompanhando, vocês que conhecem a Cristo, eu peço que todos vocês estejam em oração por mim enquanto estivermos meditando na palavra de hoje. E eu já quero ir rapidamente para a palavra de hoje, exatamente por causa do tempo. Eu quero tentar ficar dentro de 1 hora e dar tempo ainda de orar no final. Então, esteja em oração o tempo todo. Peça para Deus falar contigo. E peça para que Deus te purifique conforme a palavra que vai ser ministrada aqui esta noite. Que Deus assim abençoe. Eu sou o pastor Max Balduino, da Igreja Cristã Brasa Viva, e você participará agora do nosso momento da palavra do Senhor, e que Deus o abençoe com esta palavra. O texto que eu quero iniciar, que na verdade vai ser um texto longo, então eu vou falando ele aos poucos, mas o texto que eu vou iniciar está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 4. E o tema da ministração desta noite é Rede Globo e Jezabel. Rede Globo e Jezabel. Esse é o tema da mensagem nesta noite. 1 Reis, capítulo 18, verso 4, diz assim: Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Jezabel, alguns de vocês já ouviram falar. Jezabel, ele é citado aqui no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis e também no segundo livro de Reis. E Jezabel é citada também no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 20. E quando ela é citada lá em Apocalipse, ou seja, eu estou falando aqui de Antigo Testamento, passaram várias centenas de anos, nasceu Jesus, depois do nascimento de Jesus, passaram mais 95 anos aproximadamente, João escreve Apocalipse e ele cita novamente o nome de Jezabel. E ele diz que Jezabel é um comportamento que as pessoas copiam. Você vai ver vários livros também falando que Jezabel é um espírito
e é um espírito que domina algumas pessoas. E quando ela domina essas pessoas, ela traz algumas características. E eu vou, com você, durante essa ministração, eu vou falar sobre essas características. Mas o que isso tem a ver com o que você está vivendo, com o que eu estou vivendo hoje? É que eu creio que nós estamos agora vivendo uma grande batalha no mundo espiritual, uma batalha que é mundial, mas o Brasil também está vivendo a sua batalha em particular. O mundo está enfrentando uma batalha da pandemia do coronavírus, mas o Brasil está enfrentando o coronavírus e também uma batalha espiritual por poderes. E eu vou citar apenas um dos poderes aqui ao qual estamos envolvidos numa batalha espiritual. E eu tive um sonho com a Rede Globo e mais pra frente eu vou contar para você esse sonho. Então segura as pontas aí, aguenta até o final e no meio aí mais ou menos da mensagem eu vou contar um sonho que Deus me deu com a Rede Globo. Então o tema da mensagem de novo hoje é Rede Globo e Jezabel. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre Jezabel, entendendo que ela é uma ação espiritual, já que ela é citada milhares de anos depois, mais de 2000 anos depois em Apocalipse, como uma influência dentro da igreja, ao qual fazia com que as pessoas que acreditassem nos ensinos de Jezabel não fossem salvas. É um espírito que age para que não haja salvação. É um espírito que, se ele conseguir enganar as pessoas, se as pessoas caírem na onda desse espírito, esse espírito ele vai fazer com que você não tenha a tua salvação, porque vai acreditar em outros ensinamentos, em outras leis, em outros mandamentos, em outra palavra. Então, a primeira característica aqui do espírito de Jezabel é que ela persegue e mata líderes. Para você que não sabe, Jezabel, ela era esposa de um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi o rei que mais fez coisas erradas. A Bíblia chega a dizer que ninguém errou mais do que o rei Acabe. E a esposa do rei Acabe era essa que nós estamos falando, que era Jezabel. A Bíblia está dizendo para a gente, nesse primeiro versículo que eu li de 1 Reis 18:4, que Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Então uma das ações de Jezabel é matar a liderança espiritual, é matar líderes de igreja. Ela usa a sua força e o seu poder, ela penetra dentro das igrejas, mas eu quero falar, esse assunto de Jezabel na igreja, vocês já conhecem, mas aguenta aí que eu quero falar dela dentro do governo. Mas Jezabel, ela é um espírito que perseguia, que persegue e que mata líderes. Se em Apocalipse está ensinando a igreja, Apocalipse capítulo 2:20, está ensinando a igreja de que o espírito e ensino de Jezabel, ele ainda permanece, então significa que até hoje Jezabel ainda se infiltra nas igrejas e traz um novo ensinamento, um novo pensamento, e ela traz consigo a que é característica de Jezabel, perseguir e matar líderes. A pessoa que é possuída pelo espírito de Jezabel, ela normalmente vai trabalhar contra a liderança. Mas ela não trabalha contra a liderança da igreja, ela não trabalha de forma visível, ela não trabalha de forma escandalosa, ela é sutil. Em várias igrejas você vai encontrar esse espírito de Jezabel, que normalmente são pessoas que se aproximam muito do líder, do pastor, do apóstolo, do bispo. São pessoas que normalmente bajulam muito o líder, e são pessoas que sempre fazem coisas sem a tua permissão, sem a permissão da liderança. São pessoas que fazem assim: eu fiz tal coisa, tudo bem? Não, se fez, não precisa perguntar se está tudo bem. Se quisesse saber se está tudo bem ou não, teria pedido permissão antes.
Então Jezabel é aquele espírito que vai trabalhar com pessoas, seja homem ou seja mulher. Ele vai fazer com que de forma bem sutil ele comece a se rebelar contra o líder, e ele tem a característica de perseguir. Ele vai perseguir o líder e ele vai perseguir pessoas que fazem parte da mesma igreja, mas que tenham ideias diferentes. Então, se alguém aparecer com qualquer ideia diferente, esse espírito começa a manipular, dar um jeito de se livrar dessa pessoa. Por exemplo, esse espírito é aquele que faz uma pessoa visitar toda a igreja e conversar com toda a igreja, ir na casa de todos os membros de uma igreja sem que o pastor saiba. Então esse espírito, ele trabalha ainda hoje nas igrejas para perseguir e matar líderes. Ele só quer isso. Qualquer um que se oponha à liderança deles. Jezabel, ela fazia esse tipo de manipulação. Mas vamos continuar aqui. Uma outra característica desse espírito é que ele é idólatra. Idólatra aqui, no caso, crer em outros deuses, é a idolatria por coisas que são mais importantes por Deus. Por exemplo, a pessoa pode considerar que dinheiro é mais importante do que Deus, de que poder é mais importante do que Deus, do que status é mais importante do que Deus, do que riqueza é mais importante do que Deus. Então tudo isso são deuses. E essa pessoa, aqui em 1 Reis 18:19, diz assim, o texto diz assim, e traga... Aqui o profeta Elias está falando com o servo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa com Jezabel. Jezabel, ela era esposa de Acabe, e Acabe, sendo de Israel e devendo ser um homem temente a um Deus só, como deveria ser o povo de Israel, ela induz o marido dela a construir altares para ela. E ele constrói um altar para o Deus de Baal e constrói um altar para Deus Azerá. Baal é conhecido na Bíblia também como Baal Zebud, ou seja, Senhor das Moscas. E Azerá é conhecido como o Deus dos cananeus ou o Deus dos filisteus. Na verdade, Azerá é uma deusa. E Azerá, ela é contada também, mas não é o caso agora, mas ela também é contada como uma deusa mitológica. Então, desde dos antigos tempos lá dos gregos, entre a mitologia grega já existia Azerá, que era seguida por esses povos que eu citei. Então, uma outra característica do espírito de Jezabel atuando na igreja ou na nossa vida hoje é que eles não conseguem ser fiéis a Deus. Eles são idólatras. Se prestar atenção e se colocar o coração em xeque, se confrontar o coração, vocês vão perceber que eles adoram outras coisas. Por exemplo, talvez eles adoram serem vistos. Talvez eles adorem serem percebidos. Então, é uma outra característica aqui desse espírito também. Uma outra característica desse espírito é que ele rouba a autoridade. Ele rouba a autoridade. 1 Reis diz assim pra gente ainda: disse-lhe Jezabel, sua mulher. É assim, está falando com relação com o rei Acabe, em relação a uma vinha de Nabote. Deixa eu explicar o contexto. O rei Acabe, ele desejou ter uma terra que tinha uma plantação de uvas. Só que o dono, chamado Nabote, dessa plantação de uvas, quando viu que Acabe ofereceu para ele, fez uma oferta para ele, querendo comprar aquele terreno e aquelas uvas, aquela plantação, Nabote não quis vender. Então, o rei Acabe, ele foi para casa e ficou desanimado, foi deitar, ele entrou em depressão porque o Nabote não quis vender o terreno, as terras dele, que ele tinha de herança, para o rei Acabe. Então Jezabel entra lá, e aí entra nesse texto aqui: disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e come, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote e de Jezreel. Então, veja, a Jezabel, ela reinava no lugar do rei Acabe.
Quem deveria dar as ordens, quem deveria tomar posição, quem deveria estar à frente era o marido dela, o rei Acabe. Mas Jezabel, quando ela vê o marido desanimado, ela toma a frente e ela resolve, do jeito dela, fazer aquilo que ela quer fazer, tomar as decisões que ela quer. Queridos, imagine que alguém com o espírito de Jezabel num casamento, eles tenham a vontade, ou eles têm o poder, ou eles têm o desejo de quebrar hierarquia. Então entenda que Deus estabeleceu, não sou eu que estou falando, Deus estabeleceu que o homem, ele é o cabeça do lar, ele é o chefe dentro da casa, ele é o líder da casa dele. E Jezabel, ela vem sempre contrapor, e ao invés de Acabe, o homem, liderar, ela acaba liderando. Então, nesse contexto aqui bíblico que eu estou dizendo, é uma característica de quando o espírito de Jezabel possui a vida de alguém, é uma característica desse espírito querer liderar. E quando não consegue liderar, ficam chateados, ficam com raiva, ficam com ódio. Quando elas querem... Eles ou elas querem impor as suas vontades, então quando vê que a sua vontade não é seguida, então se iram, fofocam por trás, elas tentam derrubar as autoridades. Então é um espírito que tem a tendência de roubar a autoridade. Se a igreja não fica atenta com um espírito desse, é aquela pessoa que ela começa numa função da igreja, daqui a pouco a igreja não percebe, mas ela faz parte de todas as agendas da igreja e ela lidera todas as atividades da igreja. E aí as pessoas não percebem e o pastor começa a ser sufocado. Os pastores, líderes, apóstolos, seja quem for, começam a ficar deprimidos porque percebem que já não tem mais poder sobre a igreja, que eles não conseguem liderar, porque esse espírito, ele rouba a autoridade dos líderes. Amém? Estão entendendo isso, queridos? Uma outra característica desse espírito é que é manipuladora. Ou é porque eu estou falando que Jezabel é feminino. Então, o fato de eu falar sempre de forma, usando os artigos femininos, não quer dizer que eu esteja falando que são só mulheres, mas tanto mulher como homem. Apesar que a gente percebe no dia a dia que a maior incidência é sobre mulher, não sobre o homem. Mas homem também pode ter. Uma outra característica desse espírito de Jezabel é que ele é manipulador. Ele manipula. Sabe? Tem poder de manipulação sobre as pessoas. Marionete. É um espírito que tenta conduzir as coisas, mas de forma leviana. Gosta de ficar mais nos bastidores durante um certo tempo, manipulando. É aquele que, sabe quando, na época de briga de escola, aquele que bota fogo e fala no ouvido de um, depois vai lá, fala no ouvido de outro, eu não deixaria, se fosse comigo eu tomava uma posição. Esse espírito, ele age assim dentro da igreja, ele gera fofoca dentro da igreja, ele fomenta discussões a respeito do caráter do líder, da família do líder, enfim, qualquer problema que ela descobrir que o líder tem, ela vai começar a fomentar com todos os outros e vai fazer com que o marido ou o líder não tenha credibilidade. Então é um espírito manipulador. Quando Jezabel viu que Acabe, o rei, estava triste ali em Nabote, quando ela viu que estava triste, então diz o texto assim: então ela escreveu cartas em nome do rei. Veja, ela pegou o nome do rei, cartas com o nome do rei, e ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, como se fosse o rei que tivesse escrito, e os enviou às autoridades e os nobres da cidade de Nabote. Ela pegou todos os influenciadores daquela região e mandou cartas como se fosse o marido que tivesse mandado, e mandou lá dando ordens a eles, uma ordem, queridos, maligna. Ela montou um plano, que não é o contexto agora, mas ela montou um plano para que Nabote, o dono das terras, das uvas,
fosse morto, para que o rei, o marido dela, tivesse acesso ou posse das terras. Então olha como essa mulher era má. Olha como ela era má. Aí ela manda uma comunicação, é como se, imagina você no trabalho, e você é um líder, e alguém vem, toma o teu celular, e como sabe que o teu nome vai ter mais força, ele pega o teu celular e manda uma mensagem dando ordem no seu celular. O que vai aparecer para as outras pessoas? Que foi você que enviou, não a pessoa, não o espírito de Jezabel. Então, ele manipula as pessoas. Ela manipulou todos os líderes. Ela contratou 2 testemunhas para falarem mal de Nabote, que Nabote não acreditava e tinha falado mal de Deus, e é tudo mentira. E Nabote morreu apedrejado por causa disso. Ela foi lá, depois que ele morreu, ela foi lá, pegou a terra dele e deu para o marido. Ela roubou a terra dele. Então é um espírito de manipulação que rouba aquilo que os outros têm. Querido, você já viu filme de suspense nesse sentido? Que alguém se torna amigo de alguém, mas a pessoa fica com inveja do que a outra possui e começa então a trabalhar para tirar tudo que aquela pessoa possui e o que ela possui passar para ela. Esse é o espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. Eu prefiro não sair falando, pastor, mas ninguém tem esse espírito. Eu prefiro agir como os discípulos. Senhor, por acaso sou eu que tenho esse espírito? Se for, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me livre dele. Que o Senhor me livre de ser um manipulador. Manipular. Fazer as pessoas fazerem o que você quer, sem que elas saibam o que elas estão fazendo. Isso é manipulação. A Bíblia diz também que uma outra característica desse espírito é de feitiçaria. Então esse espírito ele está envolvido com forte feitiçaria. A Bíblia diz em 2º livro de Reis 9:22, quando Jorão, deixa eu só falar para você o contexto. O tempo passou, vários anos se passaram, o profeta Elias, é que eu não estou falando sobre ele, por isso que eu não estou dando detalhes, o profeta Elias, ele subiu aos céus, ele foi para o Senhor, e antes dele ir, ele deixou preparado aqui para que Jeú se tornasse ali líder sobre o povo. E Jeú era um homem que não media as palavras, ele era estourado, para você ter uma ideia, chamavam ele de louco quando ele estava dirigindo a carruagem dele, porque diz o texto bíblico que ele dirigia como um louco. Então o Jeú era aquele meio doidão, mas foi levantado por Deus para lutar contra Jezabel. Aí em 2 Reis, capítulo 9, verso 22, quando Jorão viu Jeú, Jorão era filho de Jezabel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Vou repetir. Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? O texto está dizendo para a gente o seguinte: primeiro, que Jezabel era uma bruxa, era uma feiticeira. Segundo, que ela agia lá naquele tempo em Israel por poderes ocultos, por magia negra, por poderes espirituais. Por isso que Jeú está falando: como pode haver paz se a feitiçaria da sua mãe continua? E falando aqui ainda de Jezabel, Jeú fala que não tem como haver paz aonde existe feitiçaria. Sabe a pessoa que mexe com feitiçaria? A Bíblia está dizendo que não vai ter paz. Não sou eu que estou dizendo. O texto está dizendo que se você mexer com feitiçaria, você não vai ter paz. E além de não ter paz, o texto diz para a gente que ainda vai ser eliminado espiritualmente. Ainda vai ser eliminado espiritualmente. No caso aqui, nesse tempo, hoje não se faz isso, mas nesse tempo aqui, Jezabel ia ser eliminada literalmente, fisicamente e espiritualmente.
Quando Jorão viu, então, perguntaram para Jorão, você vem em paz, Jorão? Quando Jorão viu Jeú, perguntou para Jeú, você vem em paz? E Jeú disse, não tem como haver paz enquanto continuar as feitiçarias de sua mãe Jezabel. Queridos, então, por isso que cristão, só um dos motivos que cristão não mexe com feitiçaria, com nenhum tipo de feitiçaria, com nenhum tipo de amuleto religioso, com nenhum tipo de idolatria, com nenhum nada, porque não tem, enquanto continuam a idolatria e a feitiçaria de Jezabel, não tem como haver paz no lugar. A Bíblia diz ainda que uma última característica desse espírito é a prostituição. Vai falar mais claramente lá em Apocalipse, mas ainda em Reis, segundo Reis 9:30, diz lá, em seguida Jeú entrou em Jezreel, onde morava Acabe e Jezabel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela para o palácio. Aqui quase todos os pensadores entendem que ela então estava ali se oferecendo a Jeú. Por isso que ela foi se pintar e se arrumar toda. Mas em Apocalipse, quando fala desse espírito, fala de que ele é um espírito de imoralidade sexual. Por isso da prostituição. Fala também que é um espírito de imoralidade sexual. Falando também de prostituição. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Que é um espírito de prostituição. Ou seja, é um espírito que não consegue se manter limpo, que não consegue manter a sua vida sexual, deixar a pessoa ter a vida sexual limpa. É um espírito que motiva adultério, é um espírito que motiva relações sexuais ilícitas, ou seja, o que é uma relação sexual ilícita é qualquer relação sexual fora do casamento. É um espírito que age para que a pessoa não consiga ter santidade na área sexual. Bom, eu disse para vocês que eu iria contar um sonho que eu tive. E vou continuar falando aqui, mas eu quero contar um sonho que eu tive com a Rede Globo. Eu estava dormindo, claro, foi um sonho, eu estava dormindo. E eu tenho o meu lado da cama lá que eu deito e durmo. E de repente, no sonho, eu tive um sonho tão real, mas tão real, que imagina que eu ainda estou aqui deitado, do jeitinho que eu estou aqui, ó, só um pouquinho deitado desse jeito, virado para o lado de fora aqui da cama, deitado desse jeito. E quando eu abro os olhos, mas eu sei que eu estou sonhando, e quando eu abro os olhos sonhando, eu não estou mais na minha cama. Eu estou em um terreiro de magia negra. E quando eu estou lá nesse terreiro de ocultismo, eu estou deitado, eu vejo que quem está lá não me vê, mas eu estou deitado ali e eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Perto de mim havia um caldeirão preto, mais ou menos desse tamanho. Um caldeirão preto, mais ou menos desse tamanho. E eu aqui deitado e olhando esse caldeirão preto. E nesse caldeirão preto eu lembro que, não sei como, é sonho, eu vi dentro dele, tinha cinzas, e eu sabia que eram cinzas de mortos humanos. Mas eram cinzas. E ele tinha um suporte embaixo dele, de ferro, alguma coisa nesse sentido. Ao lado deste caldeirão, tinha um lagarto preto, mais ou menos desse tamanho, não sei se dá para vocês verem aí. Devia ter mais ou menos 1 metro esse lagarto preto. E eu via um apresentador da Rede Globo, e eu não vou falar o nome dele, porque eu sei que na verdade ele só simboliza, para eu saber de onde que era. Eu vejo um apresentador da Rede Globo pegando esse lagarto e mergulhando ele dentro do caldeirão e raspando a barriga desse lagarto preto no caldeirão, nas cinzas, e ele tirava. E quando ele tirava, era como se ele lesse o futuro, como se fosse adivinhos, médiuns. Ele lia o futuro
do que ia acontecer no Brasil através da barriga do lagarto. E eu vi esse apresentador famoso da Globo, ele vendo o futuro, só que ele não me via. E aí ele viu, ele leu, daqui a pouco ele colocou o lagarto de novo, raspou a barriga do lagarto naquelas cinzas de novo, tirou, olhou, e assim ele ia tentando prever o futuro. Bom, estou falando tudo baseado num sonho, e eu espero que o sonho não seja crime. Mas quando eu estava pensando hoje de manhã, e aí eu vou falar de muita coisa que a gente acompanha no dia a dia, mas se você olhar a forma da Rede Globo de trabalhar e as décadas, as várias décadas, os vários anos que ela tem de influência sobre o Brasil, eu percebo claramente que a Rede Globo, ela tem uma característica de perseguir os líderes. Eles pegam no pé dos líderes até derrubar. Se você prestar atenção hoje, qualquer pessoa que fale qualquer coisa, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas falou, ela vai pegar essa palavra que foi liberada, que foi falada, e ela vai ficar batendo o martelo. Sabe, eles vão para o ministro assim e falam assim, como acontece hoje no governo, um ministro tem um problema e sai, como a gente viu. Automaticamente eles, venceram que aquele ministro saiu, eles vão e já perguntam para o outro ministro, e aí ministro, mas você vai sair também? Aí o outro ministro nem pensou em nada, nem falou nada, mas ele já lança o pensamento. E aí vai para o outro ministro, e aí você vai sair também? E aí você vai sair também? Então ela persegue. E queridos, tudo que a Globo perseguir, toma cuidado para que você não comece a perseguir também. Porque nós sabemos que ela persegue até um certo ponto, mas não há legitimidade naquilo que ela faz. Ela tem destruído muitas famílias, ela tem destruído líderes do nosso país, porque ela fica nessa fome de perseguir as pessoas. A Rede Globo, ela é um canal idólatra. Você vai ver que ela mostra eventos com 5 pessoas, eventos religiosos que a gente nem sabe o que é, mas ela faz questão de investir tempo e explicar que ritual é aquele, e só tem lá 5 pessoas participando da ritual, e ela fica lá, e hoje é dia, você pode ver, não perde o dia de um santo, hoje é dia de santo tal, hoje é dia de santo tal, mas ela nunca mostra um evento cristão verdadeiro. Você vê lá milhões de pessoas reunidas para adorar Jesus Cristo, isso ela não mostra. É uma emissora totalmente idólatra, que hoje critica o presidente Jair Bolsonaro pela posição que ele fala de Deus, hoje critica isso e pega no pé dele por causa disso, mas ela também tem as suas vertentes, e não é uma só, ela tem as suas vertentes, por isso que é idólatra. Ela tem vários deuses, isso segundo a Bíblia, ela tem vários deuses, ela rouba a autoridade das pessoas, ela incentiva o STF contra o governo, ela incentiva os senadores contra o governo, ela incentiva o Congresso Nacional contra o governo, ela incentiva a OAB contra o governo, ela incentiva o povo contra o governo. Você vê que ela agora, a perseguição dela está centrada no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, está centrada, mas não é porque ela quer o bem para o Brasil, mas é porque aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo promovido pelo atual governo, ele está diretamente contra os princípios da Rede Globo. Então ela tem diversos princípios lá que estão sendo quebrados. Assim como o STF, o Senado, o Congresso Nacional querem matar Bolsonaro, entre aspas, por causa da luta dele contra a corrupção, querem também, a Globo quer também aproveitar esse gancho e fomentar
para que esses poderes venham para cima do Planalto, venham para cima do governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro, para tentar destruir. E você pode ver, nisso eles vão falar da mãe do presidente, eles vão falar dos filhos do presidente, eles vão falar da ex-mulher do presidente, eles vão falar da esposa do presidente, da filha do presidente. Eles não medem esforços para derrubar alguém. Então, é uma característica da Globo roubar a autoridade. Vocês não podem se esquecer disso. Eles roubam a autoridade. Foram eles que elegeram Fernando Collor de Mello. Eu sou da época. E foram eles que derrubaram Fernando Collor de Mello. Eles querem ficar o tempo todo controlando o Brasil. E a igreja não pode cair nisso. Não pode cair nessa. A igreja precisa ser maior do que a Rede Globo. Nós não podemos ser manipulados. Não fique com raiva de quem a Globo pede para você ter raiva. Porque senão você vai ter problemas. Mas você deve estudar e você deve ter as suas próprias conclusões. A Globo, ela é também manipuladora. Eles são a favor do aborto, são a favor da ideologia de gênero. Eles são os maiores, ela é a maior propagadora do movimento LGBT. Eles jogam as polícias contra a comunidade, eles jogam as comunidades contra a polícia, eles jogam o povo contra o governo. Eles tentam de tudo ficar mexendo com as coisas periféricas para tentar atingir um centro, que é tentar atingir um governo. Queridos, eu quero que você tenha sobriedade e pense comigo, o nome de Deus nunca foi tão citado no Brasil como é hoje. O nome de Jesus Cristo nunca foi tão exaltado no Brasil como é hoje. Então, eu quero que você pare para pensar que as igrejas nunca foram tão protegidas no Brasil como são hoje. Nós temos um governo que luta contra o aborto. Você nasceu, se você nasceu é porque ninguém te abortou. Então, o aborto é uma vida, não é uma extensão do corpo da mulher, não, é uma vida que está ali. Você pode gerar e depois doar, mas você liberar totalmente, já tem algumas liberações, mas você liberar totalmente o aborto, isso é crime, isso é genocídio, isso é matar futuros, isso é matar líderes, isso é matar o país. Então, um governo que apoia isso, para nós, deve ser um governo que os cristãos devem apoiar. Sejam cristãos evangélicos, sejam cristãos católicos. Nós temos que apoiar, porque é a favor da família. Queridos, os nossos filhos, se não fosse a mudança de governo, os nossos filhos hoje, eles iam chegar da escola, eles iam falar que, pai, o que é uma família? Eu ia falar para ele, é a mamãe, papai e você. Eu falo, não, papai, a família pode ser qualquer coisa. Eu aprendi na escola que qualquer coisa pode ser a família, e isso não pode ser, mas a Globo, ela é manipuladora, ela trabalha nisso. Ela trabalha nisso incessantemente para manipular a vida das pessoas, para trabalhar na vida das pessoas, para que as pessoas comecem a achar normal aquilo que a Bíblia diz que não é normal. E entendo o que eu estou falando, não é uma questão pessoal, é uma questão bíblica. Cada um tem a sua fé e respeito isso. Mas uma vez que eu decidi que a minha fé é a palavra de Deus, é na palavra de Deus, é na Bíblia, então a Bíblia me diz que eu não posso ser contra este governo. Porque até hoje é o único governo que levantou claramente a voz para defender princípios cristãos. Ninguém, pelo menos que eu conheça, ninguém na história do Brasil, dos antigos presidentes, foi tão claro quanto a isso. Entenda isso. Aí, aqui diz também que uma das características da Globo também é de feitiçaria. E aí agora, o que eu tive foi só um sonho. Então, esquece, é só um sonho.
Mas no YouTube você pode assistir o Tio Chico, você pode assistir o Aldo Nascimento, você pode assistir Paulo de Tarso, entre outros, ex-bruxos que se converteram. E aí todos eles relatam que antes de se converterem, quando estavam na bruxaria, eles faziam obras para a Rede Globo. A Rede Globo pagava para eles. Isso não sou eu que estou dizendo, querido. Vá no YouTube, coloque lá ex-bruxo Tio Chico, coloque lá ex-bruxo Aldo Nascimento, coloque lá ex-bruxo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi o visconde lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, o visconde Sabugosa, um dos, se não me falha a memória, o primeiro. E aí ele conta tudo o que acontecia lá. E aí você vai ficar abismado que se você colocar lá, você vai ver muito mais gente falando dessas questões que existem no meio da Rede Globo, porque tem feitiçaria, segundo estes homens que eu acabei de citar, que estão no YouTube. Ela também não deixa de ser uma prostituta, porque ela incentivou gerações, por exemplo, a ter filhos sem se casar. Quem é do tempo da Xuxa sabe o que eu estou falando. Ela incentivou gerações a ter filho, que agora para ter filho você não precisa casar mais. Sabe, ela aceita todo tipo de formação de família. Ela incentiva nas novelas, qualquer novela, e principalmente na Malhação, que ataca diretamente aos adolescentes, programação de sexo sem compromisso. E a gente sabe que a Bíblia diz que todo sexo fora do casamento é prostituição, é fornicação. Ela promove a promiscuidade. E o que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz sobre Jezabel? Lá em Apocalipse. Apocalipse 2:20 diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, veja que esse espírito, ele tem essa finalidade. Ele contamina as pessoas, porque as pessoas contaminadas, se as pessoas entendem que o que ela escolheu ser não é um problema, não é um pecado, porque a Globo apoia, então ela acha que não tem do que se arrepender. Ela acha que não tem que pedir perdão para nada. E então, por causa disso, ela fica perdida espiritualmente. Ela fica perdida espiritualmente. E nós temos que nos livrar desse tipo de ensino. A Bíblia diz que Deus está aqui através de João. Ele está confrontando a igreja, dizendo assim: o seu problema é que você tolera a Jezabel. Ou seja, a Bíblia nos ensina que nós não devemos tolerar a Jezabel. Ninguém deve tolerar. Você não pode tolerar Jezabel na sua vida. A igreja não pode tolerar Jezabel. Nós não podemos tolerar esse espírito atuando no nosso país, no nosso Brasil. Nós fazemos parte deste país, você faz parte deste país. Nós temos que torcer, orar a Deus para que o governo vá bem. Ainda tem 2 anos e meio de governo, nós temos que orar para que esse governo vá bem, porque se o governo for mal, eu e você vamos sair no prejuízo. Nós não podemos aceitar que pessoas como a Rede Globo, que nunca tiveram compromisso com princípios, com família, que venham ditar sobre o coração da igreja, sobre o coração dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, que venha manchar, venha nos envenenar, venha nos contaminar. Não, nós não podemos aceitar essa contaminação. Eu já disse e repito, Rede Globo na minha casa, ela é bloqueada. Bloqueada, e quando eu quero ver uma coisa ou outra, eu vejo só aquilo em específico e tiro. Porque não é algo que traz boas influências para a família. Não é algo que traz boas influências para a família. Pesquise na internet outros pastores falando da Globo. Pesquise na internet. E vocês vão ver que não é coisa boa. Mas eu não estou falando, de novo, não estou falando porque os outros falam. Eu estou falando porque eu sonhei. E sonho, eu não sei se você sabe, você não pede para sonhar. Eu sonhei.
Pode ser que seja Deus falando comigo. Mas se você não quiser entender assim, pode ser que é só um sonho. Tudo bem, não tem problema nenhum, foi só um sonho. Mas nós não queremos e nós não vamos tolerar o espírito de Jezabel entrando na nossa casa através da Rede Globo. Nós não vamos tolerar o espírito de Jezabel entrando nas nossas igrejas através da falsa conversão. E eu clamo a Deus que, em nome de Jesus, todo espírito de Jezabel, nas igrejas que receberem essa revelação, que todo espírito de Jezabel seja revelado, que ele não fique em oculto, que pelo menos para os líderes que vão saber o que fazer, que ele seja revelado, que os líderes não saiam contando para os outros que descobriram o espírito de Jezabel, porque aí é fofoca. Mas você, sabendo quem é, que você comece a orar e coloque a vida desta pessoa nas mãos de Deus, para que Deus salve a pessoa e para que Deus condene o espírito. Porque se o espírito de Jezabel for tolerado, não haverá paz na igreja, não haverá paz no Brasil. Eu achei muito estranho eu conseguir sincretizar todas as características de um espírito com uma emissora de TV. Mas foi só um sonho, não precisam se preocupar, foi só um sonho. Mas como as características são parecidas, eu não sei quais são as forças e os poderes que esse espírito está usando no Brasil para manipular. Mas eu quero que você receba este alerta em nome de Jesus. Não deixe a sua família se contaminar. Não deixe a sua casa ser destruída. Não deixe que o espírito de Jezabel destrua o seu ministério. Não deixe que ele destrua o nosso Brasil. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês pelos pedidos de oração que recebemos. Eu quero orar, agradecer a Deus pela vida do senhor Anatório, que ele está recuperado, pelo pastor Sandro, que está recuperado, pelo César e o Patrick, pela vida deles, pelo Éder, pela vida e a saúde dele, pela senhora Hilda, minha sogra, pela saúde dela, agradecer a Deus pela vida do Vladimir, que está recuperado, agradecer e pedir a Deus pela minha esposa, a pastora Priscila, também por saúde, pedir pela vida da Jucineide, por toda a família dela, que Deus abençoe a sua casa, Ju, que Deus alcance a vida do Ronaldo e das crianças, em nome de Jesus, do João Vitor, do Miguel, que Deus entre aí na casa de vocês, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, e eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Eu quero que você seja uma pessoa que não tolera esse espírito, que você não vai nem manipular e nem ser manipulado, que você não vai nem se prostituir e nem aceitar a prostituição, que você não vai roubar a autoridade nem deixar sua autoridade ser roubada, que você não vai mexer com feitiçaria e nem deixar feiticeiros mexerem com você. Enfim, que essas características também de perseguição, que você não vai perseguir e nem vai deixar que ninguém te persiga, porque o Senhor te protegerá, que você não será idólatra e não deixará os idólatras te contaminarem. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, conforme esta palavra que foi ministrada, em nome de Jesus, que todo o espírito de Jezabel, seja ele aonde estiver e aonde chegar essa palavra, o Senhor vai revelar a quem precisa saber, ó Pai, e todo o espírito de Jezabel será revelado, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, aonde havia, Pai, essa influência, em nome de Jesus, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão crer nessa palavra, que em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, todas
as influências desse espírito, em nome de Jesus. Se há alguém, ó Pai, achando que tem o espírito de Jezabel, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa agora, em nome de Jesus, e esse espírito seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que você largue a vida dessa pessoa, que você solte a vida dessa pessoa, e que você vá embora, e que você vá para o lugar que o Senhor determinar, que o Senhor a destrua de vez na vida dessa pessoa, que o Senhor o destrua de vez na vida desse ministério, que o Senhor destrua de vez na nossa nação, no Brasil. É o que eu oro e assim abençoo a todos, ó Pai. Te agradeço por todos aqueles que se recuperaram, ó Pai, da Covid, ou que se recuperaram de alguma doença, e te peço, ó Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que mandaram e enviaram seus pedidos aqui conosco, em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que estão ligados, ó Pai, dê sabedoria, Pai querido, para entender essa palavra, e que eles não tenham medo ou receio de mandar essa palavra para frente, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu peço, orem por mim, orem pela minha família, orem pelos meus filhos, orem pelo meu casamento, orem pela minha vida financeira, orem por todas, pelo ministério da Igreja Cristã Brasa Viva, orem por todas as coisas relacionadas à minha vida, orem pela minha vida profissional. Eu te peço em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Me cubram em oração, porque esse tipo de palavra é o tipo de palavra que é muito complicado no mundo espiritual alguém falar. Esse sonho eu já tive há mais de um ano e só agora eu consegui falar. Então, em nome de Jesus, ore pela minha casa, ore pela minha família e ore pelos meus filhos. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que Ele restaure a tua armadura, que Ele proteja a tua casa, que Ele proteja todas as áreas da tua vida, que Ele te dê emprego, que Ele mantenha o teu emprego, que Ele te dê saúde financeira, que Ele te dê saúde física, que Ele te dê saúde espiritual, que Ele renove as suas forças, que Ele te dê ânimo, que Ele arranque toda a depressão, que Ele arranque todo o desestímulo que você tem, que Ele arranque tudo que o inimigo tem plantado contra você, que o Senhor te coloque de pé com força, com autoridade, com ousadia, porque esse é o Espírito que Ele te deu. Assim você é abençoado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus abençoe e uma boa noite.